noite a todos. Uma grande alegria estar com vocês e ter tido a oportunidade de refletir um pouco mais sobre Maria, a mãe de Jesus. E nesse período de reflexão, de estudo para trazer esse assunto, eu, certamente, no último mês, assim como cada um de nós aqui presentes, se deparou com sonhos seus a realizar, se deparou com dores, pode ter enfrentado doenças. Ou seja, a nossa vida, nesse mundo de provas e expiações, é uma vida de filhos de Deus, enfrentando lutas, enfrentando dificuldades. Não sendo diferente, nenhum de nós aqui, nesse sentido da luta, da dor, eu tenho certeza que esse tema, no dia de hoje, no período que Belém vive, vai ser de suma importância para cada um de nós. Vai falar ao nosso coração, à nossa inteligência, vai nos proporcionar uma compreensão maior de quem seja esse Espírito puro, chamado Maria, né? Essa Virgem que deu à luz a uma criança que foi e é o Salvador, né, do nosso planeta. E eu tenho certeza que nós, no final da noite, vamos sair energizados e fortalecidos nesse objetivo. Muito mais encorajados, muito mais lúcidos para vivenciar o nosso dia a dia. E para obter essa lucidez, eu vou convidar vocês a compreender um pouco mais de quem é Maria, de quem é Jesus. E eu vou começar dizendo que Maria, mãe de Jesus, está intimamente ligada ao processo de evolução do nosso planeta. Por quê? Porque Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. O nosso planeta se formou, começou a se formar de uma parte que foi retirada do Sol há bilhões de anos. E Deus, nosso Pai, destinou a Jesus, esse Espírito puro, a tarefa de cuidar desse planeta, desde a formação das águas, da vegetação, dos animais e principalmente a partir do momento do surgimento do ser humano. Jesus é esse irmão mais velho que cuida carinhosamente do nosso planeta. É o nosso guia, é o nosso modelo. Segundo os Espíritos, aquele que deveria nos servir como modelo é Jesus. Os exemplos, a vida, é esse exemplo que devemos seguir. E esse cuidado que Jesus direciona à Terra é um cuidado atento e amoroso há bilhões de anos. Jesus não começou a cuidar do planeta há 2000 anos, quando ele nasceu, bebezinho, foi colocado numa manjedoura. Não. Desde o surgimento do planeta, Jesus já é o Espírito puro, governador espiritual da Terra. E nessa condição de governador da Terra, Jesus se deparou com o ser humano, demonstrando o seu egoísmo, ainda a sua violência, a partir do momento que o ser humano sai da condição primária de homem das cavernas, começa a plantar, começa a criar animais e começa o egoísmo. Então esse egoísmo dá origem às guerras, dá origem à dominação, e Jesus começa a ficar muito preocupado com a necessidade de direcionar bilhões de espíritos que estão sob responsabilidade dele. Jesus, então, diante dessa preocupação, começa a se programar para enviar espíritos avançados para servir de exemplo, para servir de reveladores, verdadeiros professores que iriam ensinar as pessoas a amar, a fazer o bem, a começar das coisas mais básicas, a começar do não roubar, do não desejar a mulher do próximo, do amar a Deus sobre todas as coisas, enfim, das questões mais básicas. E foi aí, diante dessa preocupação, que Jesus enviou um espírito chamado Moisés, né? Quem sabe um pouco da vida de Moisés, sabe que Moisés foi criado pelos egípcios, foi criado por uma
princesa egípcia, no momento em que as crianças hebraicas elas estavam sendo assassinadas, né? Então, Moisés recebe essa proteção divina, consegue libertar o povo através daquelas pragas, né? Daquela premonição que ele tinha enquanto médium, que era, e daquele medo que ele estabeleceu no faraó egípcio. Então aquela população que já tinha a crença no Deus único, mas que era também extremamente violenta, ainda agressiva, e que estava sendo escravizada pelos egípcios, é libertada por Moisés. E aí tem aquela célebre visão do povo atravessando o mar, né? Que na verdade a gente sabe que foi um direcionamento espiritual para que eles passassem no momento propício. Moisés livra aquele povo que começava a aprender a amar a Deus, mas que era muito violento. Esse povo passa 30 anos no deserto, ou seja, é trabalhado na lei do sofrimento, nas dores, na sede, até que Moisés é o intermediário para receber os 10 mandamentos. Então a humanidade recebe o primeiro grande professor. E aí vem o decálogo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, santificar o dia de sábado, honrar a pai e mãe, não furtar, não prestar falso testemunho, e por aí vão. Observem que aí Moisés era um professor que era como um pai orientando a criança, de forma bem simples. Olha, meu filho, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Era a primeira grande lição. Mas, infelizmente, esse beabá das leis morais não foi suficiente. Moisés teve até que agir mais duramente e criou a chamada lei de Leão, a chamada lei de olho por olho, dente por dente. Em nome de Jesus, ele passou a criar leis que diziam assim: bom, já que vocês não conseguem não furtar, não roubar, pelo menos vocês só vão fazer o mal àqueles que te fizeram mal. Vão fazer o bem àqueles que te fazem bem. Hoje nós sabemos, com a vida de Jesus, que isso já está ultrapassado, né? Nós devemos fazer o bem até mesmo a quem nos faz mal. Mas a tentativa de Moisés naquela época, há mais de 2.000 anos, há mais ou menos 4.000 anos, ela não conseguiu dominar aquele tipo guerreiro. E aí, romanos, egípcios, invadiam terras, saqueavam, matavam mulheres, estupravam, exploravam o trabalho como trabalho escravo. E o ser humano naquela época ainda era muito grosseiro. E aí que as guerras se estabelecem e Jesus percebe que a escravidão se alastra de povo a povo. Então a lei de Moisés tolhiu, mas não foi suficiente. Então, como bom professor que diante do sofrimento do povo, o Cristo começa a reestruturar o seu trabalho. Ele, como governador espiritual do planeta, decide dar o exemplo pessoal. Ele viria pessoalmente ao planeta ensinar, não mais através de 10 leis, mas através da vivência, através do seu exemplo de amor ao próximo. Essa missão foi um verdadeiro presente para a humanidade e exigiu um enorme esforço do Cristo. Porque uma figura, um espírito do nível de Jesus, que está desde o nascimento da criação do planeta, a capacidade vibratória dele é de tal maneira que quando ele apareceu para Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, Saulo ficou cego. Saulo cegou transitoriamente da luminosidade de Jesus. Então, um espírito desse nível, reencarnar no planeta, exige um esforço muito grande. Tanto que os trabalhos de vinda dele começaram em torno de 700 anos antes. Porque 700 anos antes, 7 séculos antes da vinda de Jesus, nós já tínhamos o profeta Isaías narrando orientações do gênero. E tu, ó Belém, não és a maior nem a melhor das cidades, mas bendita és tu, Belém, porque de ti sairá o Salvador. Então, o profeta Isaías já
faz previsões. Ele que era o quê? Médium. O que são os profetas, senão homens que conseguem saber, por intuição, por orientação divina do futuro? São médiuns na visão espírita mais aprofundada. Há anos atrás achavam-se que eles eram seres superdotados, mas na verdade são pessoas que têm uma faculdade a mais. Então, Isaías fez essa profecia, e fez mais. Fez uma profecia que chocou aquela época. E aí tem a ver com a nossa Maria, mãe de Jesus. Isaías fez a seguinte profecia: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ora, isso é um choque. Como pode uma virgem, portanto uma mulher que não teve relacionamento sexual com um homem, conceber, engravidar, dar à luz a uma criança? Isso 700 anos antes. E não ficou nesse processo da previsão. Contam os benfeitores espirituais que espíritos mais agressivos foram retirados da crosta do planeta para criar um clima mais propício para a vinda daquele grande professor. Conta-se que os líderes das nações ficaram mais sensibilizados, que os benfeitores tocavam no coração dos líderes, dos reis, dos príncipes, e vários espíritos amantes da arte reencarnaram nessa época para amenizar aquele sentimento grotesco e agressivo da população e facilitar a vida do Cristo. Esses espíritos se espalharam em todo o planeta, tanto que um deles foi exatamente aquela que seria a chamada Virgem de Nazaré. Existia uma jovem que, morando numa cidade pequena chamada Nazaré, ainda em fase de namoro com um homem chamado José, recebe a visita de um espírito. E aí está bem isso, não está de asinha, né? É um espírito iluminado chamado Gabriel, que diz o seguinte: Ave Maria. Ave significa, era o termo usado pelos romanos, né? Era uma saudação. Tipo assim, salve Maria, abençoada Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre as mulheres, porque de ti sairá o Salvador. Porque no teu ventre estará uma criança que virá para a renovação de muitos. Maria, no primeiro momento, se assusta com a luminosidade do ser e, sobretudo, com aquela proposta, e responde: mas como isso pode se dar se eu não conheço varão? Ou seja, como isso pode se dar se materialmente eu sou virgem, eu não casei, eu não tenho um homem na minha vida? Gabriel então responde: acredita no que te falo, porque doravante serás abençoada por todas as mulheres, porque o Espírito de Deus estabelecerá a sua sombra sobre ti, e tu darás à luz aquele que será chamado de Salvador. Então observe o que o Espírito diz, e Gabriel diz que o Espírito de Deus estabelecerá a sua sombra sobre ti. Ou seja, foi um mecanismo espiritual pelo qual Maria iria dar luz a Jesus. E outras situações ocorrem naquele contexto emocional de Maria, e que ela termina essa conversa dizendo o seguinte: faça-se em mim segundo a vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Então, meus amigos,